E não muito longe daí foi construído um monumento Quer que ao apague a descobrimento. luz? Não, Acho que não precisa. Se apagar a luz, a metade do povo dorme. Então é interessante você ver que é por aí que saíram, né, os navios que vieram aqui para descobrir esse povo, tudo está aqui. Né? Então hoje nós vamos falar sobre Portugal, a bandeira portuguesa, que já é bastante conhecida da gente. Aqui a localização, né? Portugal, está na Europa, bem no cantinho aqui, é a parte mais ocidental da Europa, né? Que está mais perto aqui da América do Norte, na verdade. Aí o arquipélago de Açores, que ainda fazem parte de Portugal. A história de Portugal, a gente viu da Inglaterra, não tinha tanta gente que invadiu antes, Portugal não era diferente. Não havia país, então eram tribos, eram grupos, né? A gente tem que afastar isso para poder. Não é o que ele vai mostrar. Aqui aí não precisa de a minha trocadora automática. Então, no início também, né? Foram os celtas, sempre os celtas, lusitanos, galeses, né? Que passaram pela terra onde hoje é Portugal. Depois vieram outros, vieram os suevos, visigodos, godos, ostrogodos, tudo aquele bando de godo que a gente sempre ouviu falar em aula de história. Passaram por aqui também, vândalos, né? Alguns estão aqui até hoje. De novo, olha, visigodos aqui, hoje é a atual França e parte da Espanha, sul de Portugal. Obviamente os romanos, todo esse povo passou por lá. Mais tarde, já no século VII, tem um conquistador importante da Península Ibérica, que são os mouros. Eles influenciaram mais, acho que a Espanha, até na mistura racial, que a de Portugal teve menos com os mouros, mas ainda assim eles deixaram muitos traços que chegaram inclusive até nós. Aí, mocinhas caçadoras, olha o mourão ali. Essa é bonita, sempre fez a barba. Então, os mouros, por exemplo, temperos de comida que chegaram até hoje para nós, palavras, todas essas palavras em português, por exemplo, começadas com a L, como alface, alcachofre e alforge, são palavras de origem árabe. Então eles influenciaram, né, também Portugal, porque também ficaram um longo período. Só que eles saíram de Portugal antes de sair da Espanha. Portugal, por um tempo, foi pertencer ao Reino da Galícia, depois, mais tarde, ao Império Leonês, ao Reino de Leão. Então, Portugal foi pertencendo a diferentes reinos. E foi no século XII, em 1139, que Portugal se estabeleceu como Reino de Portugal, reconhecido no finalzinho do século XIII pelo Tratado de Alcanísses. E esses foram os territórios que, pelo Tratado de Alcanísses, foram integrados a Portugal. E aí Portugal ganha, nessa época, a sua configuração que seria definitiva. Portugal foi, então, o primeiro Estado-nação da Europa. Porque ainda nessa época, a maioria das nações ocidentais que nós conhecemos hoje não tinham sido consolidadas. A Itália só foi unificada no século XIX, a Alemanha também. Mas Portugal já era um Estado-nação. Você volta um pouquinho. Então aqui, né, que também tinha falado que conforme foram reconquistando a Península Ibérica, né, Portugal por um tempo fez parte do pedaço do Reino de Leão, Leão e Castela aqui no vizinho, e Portugal já começa a se consolidar, já sem os mouros, sem as outras influências, e ela já é conhecida. O nome do país vem da cidade aqui no norte, que chama Porto, também conhecida por O Porto, e cujo nome latino é Portugalis. Daí o nome de Portugal, em italiano, inclusive, Portugal é conhecido como Portugal. Então o nome vem daí. No final do século XV, Portugal começou a se expandir. Eles eram muito bons na navegação, eles começaram a procurar outras terras, né? A Europa não tinha por onde eles se expandirem. Isso aqui é uma pintura de quando Vasco da Gama chegou à Índia, um pouco antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então começam a surgir os descobrimentos. Eles vêm parar no Brasil, eles vão conquistar áreas na África, eles estabelecem as rotas comerciais das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, que é que vem para o Brasil ligada aos jesuítas mais tarde, que vai
influenciar o desenvolvimento aqui do país, é quando Portugal então começa a ficar mais rico. É a época das grandes navegações. Portugal e Espanha tinham as melhores frotas, os navios mais equipados. É a época da escola de Sagres, a escola naval de Sagres, que é reconhecida até hoje. Nessa época ela era possivelmente a melhor do mundo, uma escola náutica exatamente para formar navegadores, marinheiros, etc. Era a época que eles saíram de Portugal em direção à Índia para buscar as tão famosas especiarias que a gente estudava na escola, que eram coisas muito valiosas e muito procuradas na Europa, porque aí eles não existiam. E não só especiarias, mas eles começaram a achar tesouros, não só em forma de ouro, mas no caso do Brasil, a primeira riqueza que eles exploraram aqui foi o pau-brasil. Mas enfim, Portugal era um país de comércio muito forte e nessa época um dos mais ricos do mundo. E ele se expandiu, Portugal se expandiu e surgiu o Império Português, né? Portugal começou aqui, Açores, vamos aqui para a África, vieram aqui para o Brasil, inicialmente nessa parte aqui, depois com entradas e bandeiras fomos conquistando para cá, Angola, Moçambique, uma possessão na Índia, que era Goa, uma possessão na China, que era Macau, então Portugal esteve aqui também na região das Filipinas. O Império Português, na realidade, ele é considerado o mais longo dos ocidentais, porque ele só terminou em 99, quando finalmente Macau foi devolvida à China. Até ali ele ainda era um posto comercial português. Então o Império Português foi, na verdade, mais longo do que o Império Britânico, por exemplo, e até do que o Império Romano Ocidental. Então Portugal estava muito bem servido de colônias. A mais forte dela, é claro, em termos de comércio, aqui, os brasileiros, entre eles, esse que puxava, por favor. Aí uma coisa vai mudar um pouco, né? A história nossa no Brasil e a história portuguesa. Em 1808, fugindo de Napoleão, a família real veio para o Brasil. E aí acontece uma virada, né? Porque a sede do Império passa a ser aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, eles se estabelecem ali. Uma das primeiras providências foi abrir os portos brasileiros às nações amigas, até porque eles precisavam disso, porque Portugal já devia muito dinheiro, principalmente para os banqueiros ingleses. Então isso foi uma coisa meio que forçada. Dessa época surgiu a primeira escola de medicina no país, surgiu o Banco do Brasil, uma série de coisas que foram aceleradas com a presença da família real aqui. Para alojar esse bando de gente que veio junto, eles requisitavam casas. Chegavam no Rio de Janeiro e o cara dizia assim: olha, essa casa aqui vai ser ocupada pela família do príncipe regente. E colocava um P e um R na porta para indicar que aquela casa pertencia agora ao príncipe regente. E o carioca, que na época já era gozador, interpretou diferente. PR quer dizer põe-se na rua. Porque você tem que desocupar sua casa para a família real ocupar, né? Por favor, me auxiliar. Outro ano importante para Portugal, 1822, quando o Brasil se torna independente. Porque a partir daí, Portugal perde a sua maior colônia, a sua colônia que tinha mais riquezas e que tinha um comércio mais forte, e começa a declinar, começa um longo declínio de Portugal. Num primeiro momento o Brasil se constitui império, depois república, e ainda que o Brasil nunca tenha deixado de ser um parceiro comercial forte de Portugal, já não era mais uma colônia que ele podia explorar a seu bel prazer. E isso é interessante na história brasileira também, porque grande parte da dívida da coroa portuguesa foi assumida pelo país que nascia. Nós já nascemos com dívida externa, principalmente com a Inglaterra. Então já vem dos portugueses o início da nossa dívida. O século XX foi um século muito agitado para Portugal. Eles foram... esse aqui eu deveria ter removido. Me desculpe, essa foto aqui eu passei para baixo e acabei me tirando ali, botei 2 vezes. Enfim, embaixo dessa foto aqui está uma foto do Salazar, um ditador que governou Portugal de 32 a 68. Então foram anos muito difíceis para Portugal, início do século, muita confusão política, muita confusão social.
ditadura do Salazar, até que em abril de 74, a famosa Revolução dos Cravos, foram quando jovens oficiais militares conseguem então derrubar aquele poder de ditadura e estabelecer um governo inicialmente militar. Ainda nessa esteira vem no ano seguinte o chamado Verão Quente, que é quando Portugal esteve muito próximo até de uma guerra civil. E a partir dali que eles conseguem restituir a democracia, a Constituição deles é de 1976, e aí as coisas começam a melhorar. Isso aqui, por exemplo, é uma cerimônia comemorando a entrada de Portugal na União Europeia em 1986. Então, a partir dos anos 80, que o rumo de Portugal, do ponto de vista econômico e político, começa a ficar um pouco mais tranquilo. Portugal é um país pequeno e tem alguma variedade de paisagens. Isso aqui é em Portugal, parte mais alta de Portugal. Isso daqui também é uma região de serra dentro de um parque, com muitas flores. Isso é uma coisa comum, não há montanhas muito altas lá. Isso daqui, por exemplo, é no sul, a costa do Algarve, que é um ponto turístico bastante frequentado em Portugal. E para não dizer que eles não têm vulcão, eles têm. Fica na ilha de Açores, é verdade? Mas isso pertence a Portugal. Então, se você sair um pouquinho da Europa, você vai achar até um vulcão na paisagem portuguesa. E o que é o Portugal hoje? Bom, aqui pelo mapa, a gente vai mostrando aqui, ó, concentração de pessoas, né? Marrom aqui, maior quantidade. Lisboa, Porto. Portugal é um país com 92 mil quilômetros quadrados. Isso é menos da metade do estado do Paraná. Talvez seja até tamanho do Distrito Federal, não sei. Então não é muito grande. 10,7 milhões de habitantes. Mais ou menos a população do estado do Paraná. Olha, o Paraná inteiro. É considerado, o índice de desenvolvimento humano de Portugal é considerado alto, né? E era isso, pessoal. Você tirou. Deixa ele só ligar. Deixa eu ficar. Tô batendo papo para fazer. Obrigado, alguém gostou. É só o coisa que pega só um pouquinho. Ficar longe lá para não pisar. Na verdade, é ficar sem espaço. O professor gosta de andar. Não vou ficar andando de cá então. Encostar na parede. Pronto, tá voltando, Marcos. É uma região de Portugal chamada Epsom. Então, é um país desenvolvido, com um índice de desenvolvimento humano considerado alto, mas ainda tem alguns problemas em relação a isso. Ainda há quase 7% de portugueses que são analfabetos. Há regiões no interior de Portugal ainda sem água encanada e luz, mas isso é a exceção. Mais de 50%, vocês podem ver aqui, ó, mais de 50% dos habitantes vivem na costa, ou aqui no sul, ou ao longo da costa portuguesa, que faz mais ou menos metade da circunferência, do perímetro do país. As duas maiores cidades, como eu disse, Lisboa, a capital, está aqui. Então ela tem, sei lá, 500 mil, 550 mil habitantes, mas concentra uma população metropolitana de quase 3 milhões. E o Porto, da onde até saiu o nome de Portugal. O idioma português, as poucas minorias linguísticas do país são devido à imigração, não há nenhuma minoria significativa. É um país que faz parte da União Europeia desde 1986, como eu disse, e também está na zona do euro, que é a moeda utilizada em Portugal. Então vocês não precisam mais de escudos na próxima vez que forem lá. É um país, alguns chamam de semipresidencialista, porque ele tem um presidente, que a minha pesquisa diz que ele é o Cavaco Silva, eu espero que ele é atual, e o primeiro-ministro Pedro Coelho. E os outros dois pilares são o Judiciário, e o Palácio da Justiça em Portugal, e a Assembleia da República, que interage muito bem com o Parlamento e que funciona nesse palácio aqui, a Assembleia da República. Portugal, apesar das suas tradições, é um país hoje moderno. Uma professora minha que estava na empresa, eu me lembro, de Minas Gerais,
ela tinha ficado assim 20 anos sem ir a Portugal, ela foi em 2003, 2004, e ela se espantou com o desenvolvimento, com a estrutura, infraestrutura. É um país que tem muitas construções modernas, tem sedes de multinacional, parte do seu comércio ainda vem de vinícolas muito antigas e que continuam a produzir bom vinho português. Parte da sua renda vem do turismo, isso aqui também é uma região no arquipélago de Açores. Então Portugal hoje tem um comércio ainda forte, se recuperou bem economicamente, tem alguma dificuldade no equilíbrio de contas, considerando a época em que ela entrou na União Europeia. Portugal, Espanha e Grécia entraram juntos, das quais Grécia é quem está pior. E continua tendo laços fortes de comércio conosco, com a Europa Ocidental, com os Estados Unidos principalmente. A culinária portuguesa mais típica é isso aqui: sardinhas na brasa. Se você for no Estoril, né, ali pertinho de Lisboa, você vai comer na praia as sardinhas na brasa. Eles gostam, esse aqui acho que é boca doce o nome desse prato, eles gostam de usar coisas como grão de bico, tremoços, alho, ovos, isso aqui, por isso que a pizza portuguesa é cheia de ovo. Isso é um prato bem típico de lá. Os famosos pastéis de Belém estão aqui. E, como não podia deixar de ser, a nossa bacalhoada, também um prato típico português. Então aqui tem uma ideia assim, da cozinha mais típica, né? Não necessariamente a cozinha do dia a dia, mas da cozinha mais típica portuguesa. Também na música e na dança, né? Eles têm a tradição do fado. O fado é um ritmo musical que canta assim, a história da alma triste portuguesa. Ela está muito enraizada na coisa da melancolia, né? Então isso aqui descreve o que é, né, um cantor de fado, uma coisa assim. E do fado, a Amália Rodrigues é possivelmente o maior expoente, a cantora de fado mais conhecida de Portugal. Então o fado é uma coisa que representa muito bem a alma portuguesa. Mas eles têm músicas mais alegres também, ó, como a música do Vira, né? Nós já conhecemos aqui com esse cara aí. Vira isso, vira aquilo. Então eles têm essas tradições, né? E também tem muito gosto pela música erudita, né, que é muito desenvolvida. Essa aqui, por exemplo, é uma fotografia da Orquestra Sinfônica de Lisboa. Na literatura, aqui acho que nós já vou passar para a pastora falar, existem muitos nomes, é claro, né? Mas alguns nomes, por exemplo, são mais conhecidos, né? Gil Vicente, ainda no século XVI, quando ele fazia muito teatro em Portugal, influenciou também a literatura brasileira, né? Camões, talvez o maior expoente da literatura em língua portuguesa. Um pouco mais recentemente, Fernando Pessoa, né, no início do século XX. E mais atualmente, o Saramago, que ganhou, inclusive, o Nobel de Literatura em 98. Então, a parte geral de Portugal era essa, pessoal. A pastora vai falar sobre a parte saca. Cadê o negócio de baixo, menina? Você não pode ficar embaixo, não. Bom, eu vou falar sobre essa segunda parte porque eu morei em Portugal 3 anos e meio. Eu fiz pós-graduação lá. E também, quando morei lá, eu frequentei igrejas e também trabalhei para uma associação, que é a Associação Luso-Alemã. Tem gente de não, tá bom. Eu tenho que ficar só um, né? As pessoas às vezes pensam que na Europa não precisa de missionários, que as pessoas todas conhecem a Deus, que precisa de missionário na China, nos países árabes. Minha filha, a gente tem que ligar o forno e botar no 200. Ai, Jesus. O bacalhau, pá! O que é que estás para ir a fazer, pá? Ela olha também. 200. Tira todo o plástico, minha filha. Aproveitando esse ensejo, eu posso pedir para a senhora dar um passo atrás? Para a senhora ficar mais perto da imagem, por causa do vídeo. Tira todo o plástico, viu, amor? Senão Obrigado. A gente... Então, muita gente pensa
que as pessoas em Portugal, na França, na Espanha, elas não precisam de evangelismo, que elas têm livre acesso à Bíblia, à Palavra de Deus. Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque é muito importante. É um país muito oprimido. É um país em que você não tem, assim, o que você tem aqui no Brasil, um monte de pessoas. Eu deixei esse exemplo aqui, ó, vendo igreja. Lembram que na Inglaterra, quando nós fizemos a Grã-Bretanha, eu mostrei isso aqui também. Muitas igrejas sendo vendidas. E a situação em Portugal é bem parecida. Muitas igrejas estão fechando. Antes era um lugar em que tinha muitos missionários, você chegava ali e o brasileiro era acolhido. Eu ainda cheguei até a ser acolhida por igrejas lá. Mas Portugal, assim como todo o resto da Europa, está precisando de um SOS, precisando de uma ajuda, principalmente daqueles, vindo da parte daqueles que eles evangelizaram. Esse é um projeto chamado Projeto Portugal, e o objetivo principal é apoiar pastores e missionários que estão lá trabalhando na implantação de igrejas e revitalização de igrejas. Por que revitalização de igrejas? Porque muita gente está abandonando a fé e as igrejas estão fechando. Portugal tem só 1% de cristãos evangélicos, né? O que muita gente se engana, uma igreja evangélica para cada 7.300 habitantes. Sendo que o tamanho médio das igrejas é de 55 membros. As igrejas grandes de Portugal, consideradas grandes, têm 55 membros. Existem 230 localidades consideradas prioritárias para a implantação de igrejas. Quando eu morei em Portugal, eu trabalhei com um casal de missionários, esses mesmos que estão abrindo a igreja em Orlando, e nós estávamos ali abrindo uma igreja em Nespereira. Nespereira é um lugar ao norte de Portugal, depois do Porto, mais para cima, e é uma aldeia. Só que nessa aldeia não tinha nenhuma igreja, não tinha evangélico, não tinha ninguém. Então nós trabalhamos na implantação dessa igreja em Nespereira. E um outro missionário também da nossa igreja à época, ele trabalhou num lugar chamado Amarantes. E ele também implantou uma igreja, que as duas existem até hoje lá, não é? Existem 230 localidades consideradas prioritárias. É um país não alcançado. Em termos de cristianismo, Portugal é considerado um país não alcançado. Ele tem 4.260 freguesias e 3.000 delas não têm evangelho. 3.000 de 4.260, 3.000 não tem nenhum evangélico. Para ter uma igreja acessível a todos, são necessárias pelo menos 1.533 novas igrejas distribuídas em todo o país. Sabe o que é isso? Para Portugal ser considerado um país alcançado, seriam necessárias 1.533 igrejas. Além disso, as igrejas portuguesas necessitam ser revitalizadas, porque muitas estão morrendo espiritualmente. Quando Portugal entrou para a União Europeia, eles começaram a viver um drama. Por quê? Como os portugueses passaram a poder morar em qualquer lugar da Europa, quando eu estive lá, isso aconteceu inclusive comigo. Eu tive que me inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal para poder trabalhar. E quando eu me inscrevi, a carteira que eu recebi me dava direito, me dá, até hoje eu tenho essa carteira, a advogar em qualquer país da União Europeia. Então, quando os portugueses se viram com uma carteira de identidade e com um passaporte que dava direito a eles a morar em qualquer lugar da União Europeia, eles começaram um movimento de migração. E muitos portugueses jovens saíram do país
e foram tentar vida em outros países, como na Inglaterra, na França, porque pagava mais. Então Portugal começou a passar por um processo muito grave, muito sério, de perda das grandes cabeças e perda dos jovens, que começaram a ir embora. Agora, do ano 2000 para cá, é que eles estão voltando, porque a crise na Europa é geral, estão tendo a consciência de que eles precisam mesmo voltar para levantar o país. Então Portugal passou por esse problema muito sério e muito grave, porque quando Portugal entrou para a União Europeia, eles estavam numa crise. E ninguém sai de uma crise de um dia para o outro. E os jovens começaram a ir embora. A aceitação. Como é que é o evangelho lá? Quando se trata de falar sobre a aceitação dos portugueses, sobre o surgimento de novas igrejas, os pastores todos dizem a mesma coisa. É muito difícil chegar às pessoas. Por que é muito difícil? Porque é um país extremamente católico. Pode passar. Por que é um país católico? Você já deve ter ouvido falar na história da aparição da santa para as 3 crianças. Todos já devem ter ouvido falar. A 13 de maio de 1917, 3 crianças apacentavam um pequeno rebanho na cova de Iria, freguesia de Fátima, que mudou de nome por causa dessa aparição, Conselho de Vila Nova de Orém, hoje Diocese de Leiria ou Fátima. Chamavam-se Lúcia de Jesus, com 10 anos, Francisco e Jacinta, Marta, seus primos, de 9 e 7 anos. Por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, como habitualmente faziam, entretinham-se a construir uma pequena casa de pedras soltas, no local onde hoje se encontra a Basílica. Estavam brincando. De repente, contam que viram uma luz brilhante. Julgando ser um relâmpago, eles queriam ir embora e se esconder, mas logo abaixo veio outro clarão, iluminou o espaço e eles viram em cima de uma pequena azinheira, onde está hoje a capela construída, eles dizem, uma senhora mais brilhante que o sol, de cujas mãos pendia um terço branco. Muita gente diz que essa história foi manipulada quando contada para os pais, que eram muito católicos fervorosos. Os pais começaram a acrescentar, eles viram um clarão, na verdade. Nesse dia chovia muito, mas muito mesmo. E as crianças viram um clarão e caiu um raio e iluminou tudo. E eles chegaram em casa assim estupefatos e começaram a narrar. Dizem as crianças que a senhora disse aos 3 que era necessário rezar muito e convidou-os a voltarem à cova de Iria por 5 meses consecutivos, todo dia 13, na mesma hora. Conta a história. Porque eles perfaziam, parece que 1/3 a cada vez que terminavam. Eu não entendo nada de terço. Eu não sei quantos dias para rezar um terço? Você que já... Não, meu filho, quantas bolinhas que tem? Tá vendo como você fugiu também da igreja católica? E na última aparição, no dia 13 de outubro, é interessante que tudo tem o 13 no meio. Tudo. Estavam 70 mil pessoas esperando por essa aparição. E, segundo as 3 crianças, que só elas viram, que diz que essa senhora do Rosário disse que fizesse uma capela em sua honra. Ela apareceu então para as crianças e disse: olha, vocês 3 vão providenciar para que seja construída uma capela em minha honra. Eu sou a senhora do Rosário. Por isso ela apareceu com um rosário na mão, né? Desde 1917 não mais cessaram de ir à cova de Iria milhares e milhares de peregrinos de todo o mundo, num total anual de
visitantes. Então o turismo em Portugal, religioso, ele é muito forte. São 5 milhões de pessoas que vão a Portugal para ir a essa basílica aqui, ó, enorme. E eles transmitem, gente, a peregrinação ao vivo. Quando completa assim 100 anos, 50 anos da aparição, sai selo, eles comemoram com uma grande festa. E aqui é uma estátua que fizeram com a tal da Senhora do Rosário e as 3 crianças exatamente no lugar onde as crianças disseram que viram a aparição. Os evangélicos, eles têm uma presença firmada de mais de 150 anos. Uma presença que foi recusada pelo Estado Inquisidor de então e por mais de 350 anos. O Evangelho entrou em Portugal há muito tempo. Há muito tempo. São centenas de missionários que, amando o povo português e a obscuridade espiritual em que eles viviam, muitos foram para poder abrir-lhes os olhos da verdade. Esse constitui um pequeno contributo que pretende anunciar os principais marcos da presença e do crescimento da comunidade evangélica em Portugal. No século XX, em 1210, com a implantação da República, então melhorou o problema da intolerância religiosa. E oficialmente a religião evangélica foi reconhecida e a liberdade de culto também foi aceita em 1911. Pode passar. As denominações mais numerosas em Portugal são aquelas que também são tradicionais aqui. A primeira delas e a mais numerosa são as Assembleias de Deus. Eles são chamados de pentecostais, né? Os portugueses emigrados do Brasil, em 1869, o Plácido de Costa e o José Matos Caravela, eles vieram em 1913 e 1921 e fundaram as Assembleias de Deus em Portugal. E ambos se converteram a Cristo em uma Assembleia de Deus no Brasil e resolveram voltar a Portugal para iniciar esse trabalho chamado pentecostal. A primeira igreja organizada em Portugal foi fundada em Portimão em 1924. Olhem quanto tempo o Evangelho está lá, né? Esse aqui é o primeiro tabernáculo já reformado. E a outra denominação, que também é bem considerável, eles fazem muito evangelismo na rua, por meio de mímica, está vendo aqui? Ó, são os batistas, que estão presentes desde o século XIX, quando missionários expatriados britânicos fundaram a igreja no país. Em 1888, o missionário inglês Joseph Charles Jones organiza uma comunidade batista de comunhão aberta ao Porto. Em 1920, já havia congregações batistas o bastante para fundar a Convenção Batista lá de Portugal. Eles estão agrupados na Associação das Igrejas Batistas, tem 19 igrejas. Tem a Convenção Batista com 90 igrejas. E as igrejas batistas de Carreiro, que são 13. Agora, essas 90 igrejas não são aquelas igrejas, não. Algumas com 5, 10 pessoas, num distrito mais longínquo. E a outra denominação é a das igrejas presbiterianas. A igreja presbiteriana também tem um forte evangelismo de rua, principalmente no norte do país. Nos séculos 19 e 20, eles surgem em diversas comunidades na Madeira, nos Açores e no continente. E em 1926, eles organizaram a primeira igreja presbiteriana mesmo. Então, ela assume-se como igreja reformada para viver um evangelho vivo. É uma igreja que se chama também, ela é mais pentecostal, a Igreja de Portugal. E eles tomaram essa posição e eles dizem que vieram para pregar o evangelho vivo.
E uma coisa que já estou terminando, né? Para deixar claro, o que é que impede a gente de falar de Cristo, né? Isso é uma coisa que eles fizeram. Olha o portuguesinho ali com a boca tampada, e as igrejas fizeram um movimento chamado Portugal para Cristo, e chamando principalmente os jovens para perguntar a eles o que é que os impede de falar de Cristo. Esse projeto missionário, ele nasceu como fruto de intercessão e de resposta a um chamado ministerial que algumas pessoas receberam na Europa, e desde 1995 eles acompanham Portugal e oram pelo crescimento evangélico. Portugal tem só 1% de cristãos, como nós já vimos, né? E um evangélico para cada 7.300 habitantes. E o tamanho médio das igrejas é de só 55 membros. Enquanto aqui nós temos igrejas com não sei quantos mil membros, em Portugal a igreja avança muito devagar. E esse projeto missionário, eles dizem que Portugal é a porta aberta para o reavivamento em toda a Europa. E o Ministério Redenção das Nações está engajado nessa missão e trabalha para o avanço do reino em território europeu. Cresce o número de... Aí tem uma reportagem muito animadora. Diz que no Porto o número de igrejas evangélicas cresceu, não em Lisboa. Segundo dados divulgados pelo Vaticano, em 2010, existem 88,3% de católicos em Portugal. Contudo, cada vez mais igrejas evangélicas se instalam na cidade do Porto. Então essa é uma boa nova. As pessoas estão indo, os missionários estão se implantando lá, e fica a pergunta, né, para todos nós: até quando nós vamos ignorar a situação dos países que nós estamos vendo aqui a cada culto de missões? Até quando nós vamos ignorar o chamado das pessoas, né, que nesse momento estão precisando que nós falemos de Jesus para elas? Então eu vou orar por Portugal agora e nós vamos encerrar. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nós temos, Senhor, de invocar o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de orar por esse país, Senhor, por Portugal. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, todos, ó Pai querido, todos aqueles missionários, todos os pastores que estão lá agora, Senhor. Pai, toma nas Suas mãos aquelas tantas freguesias, Senhor, nas quais não tem nenhum crente, Pai. Pai, que possa arder nos nossos corações o desejo, Senhor, de ajudarmos a implantar igrejas, ajudarmos, Senhor, a orar pelas pessoas que vão, Pai. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido. Senhor, toma essa nação nas Tuas mãos, Pai. Muda a história dessa nação, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, essa crise, Senhor, pela qual estão passando. Crise econômica, Senhor. Estão passando também por uma crise política, Pai querido. Toma nas Tuas mãos, Pai. Toma nas Tuas mãos os habitantes de Portugal, Senhor. Que Portugal verdadeiramente seja ganho para Cristo, Pai. Nós te agradecemos por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém?